Olá pessoal, depois de um longo e tenebroso inverno, me sobrou um pouquinho de tempo. Eu vou gravar mais um dos PQCs, um Pergunte Qualquer Coisa. Para quem não conhece o programa, era uma ideia que eu tinha tido no ano passado. Eu respondia perguntas que os leitores faziam, o pessoal cadastra pergunta no formulário e eu ia respondendo. A minha ideia inicial era fazer programas ao vivo todas as sextas-feiras. Eu consegui fazer isso durante um mês só e depois veio a correria da vida, eu não consegui mais fazer. Ao mesmo tempo ficou um monte de perguntas no formulário, perguntas sem resposta, e eu não gostaria de deixar as pessoas sem saber a resposta para aquilo que elas perguntaram. Tá? Mesmo que eu não saiba, pelo menos eu quero dar uma satisfação, ainda que eu não consiga dar a resposta. Então, bem, para quem não me conhece, inicialmente, meu nome é Ailton Souza, eu sou autor do blog do paleodiário.com. O blog está vivo aí há quase 5 anos, na verdade. Minto. Eu pratico dieta paleo há quase 5 anos, o blog está vivo há 4 anos, foi aniversário de 4 anos no mês passado. Eu tinha me esquecido disso. Mas vamos lá, sem mais delongas. Vamos passar para a primeira pergunta. Tá, então vamos lá. Olá, Ailton, não faço dieta low carb de forma contínua. Sempre caio em armadilhas, mas sei que posso superar isso e a culpa é minha. Mas começaria a fazer amanhã mesmo. Pergunto, posso começar já com jejum intermitente ou preciso de alguns dias de readaptação? Se sim, alguma limitação ao tempo do primeiro jejum? Se preciso de um tempo de readaptação ao low carb para após fazer o jejum, quantos dias ou semanas seria esse tempo? Olha só, primeiramente, deixar claro uma coisa, tá? Eu não sou médico e não sou nutricionista ainda não me formei. Tá? Então, tudo que eu falo nesses programas é decorrente do que eu já estudei, do que eu leio. Eu sigo muitas pessoas que estão bastante inteiradas da área, mas eu não sou profissional da área de saúde ainda. Tá? Então, não tomem minhas respostas como verdade absoluta, como lei. Não, é o que o Ailton acha, a partir do que o Ailton leu. Ok? Mas vamos lá. Bem, primeiramente, low carb não preconiza jejum, e jejum não é obrigatório de maneira alguma. Ou seja, eu não tenho que fazer jejum intermitente. Tá? O jejum intermitente ele é uma técnica útil, mas você não precisa de jejum para perder peso. Tá? Eu emagreci meus 15 quilos sem fazer jejum. Hoje em dia eu pratico jejum. Ele me ajuda a manter o meu peso, ele me ajuda a simplificar a minha logística, de não ficar fazendo comida toda hora, não ficar lavando louça toda hora. Mas eu tenho consciência plena de que ele não é necessário para emagrecer. Tá? Então, em relação à pergunta em si, bem, se você tem que se readaptar, olha só, se você come low carb, se você já está habituado a comer low carb, você naturalmente vai sentir menos fome. Tá? E sentindo menos fome, é mais fácil fazer jejum. Uma pessoa que está comendo carboidrato o tempo inteiro, e quer fazer jejum intermitente, ela tende a sofrer um pouco mais, porque como a insulina dela vai ter picos, pelo consumo de carboidrato em excesso que ela faz, é mais provável que ela fique com fome e sofra mais. Tá? Então, sendo objetivo em relação à pergunta, você não tem que fazer readaptações. Você tem que simplesmente, um belo dia, elege não fazer uma refeição, é um bom começo. Eu comecei, por exemplo, não tomando café da manhã. E veja como é que isso impacta no seu dia a dia. Tá? Veja se funciona, se você consegue, senão você não vai ficar fraco, você não vai te fazer passar mal de alguma forma. Tá? Essa tem que ser sempre a lei maior, respeitar o seu próprio corpo. Beleza? Bem, vamos lá. Mais uma pergunta. Tenho 71 anos, faço dieta há 1 ano e meio. Tenho sentido algumas dificuldades com qualidade do sono, tenho dormido menos, acordando de madrugada. O intestino preso, o cabelo caindo, unhas quebradiças, muito moles como folha, mas não todas. O que me assustou foi que agora, nesse último sábado, são dores nas pernas, quadril e braços. Os nervos ou ligamentos, não sei bem o que, com muita dor como se fossem agulhas. Bem, depois desse desabafo, a minha pergunta é: será que falta algum mineral no meu organismo? Me disseram para tomar materna. Sei que você não é médico, mas é estudioso da dieta e também a pratica desde 2013, tem prática e conhecimento. Será que pode me ajudar? Vamos lá, por partes. Eu não conheço esse medicamento chamado materna, então não consigo opinar sobre ele, do que se trata. Bem, em relação às suas dores, você tem que conseguir identificar se isso é decorrente da dieta.
Tá? Os sintomas que você descreveu, né, que é queda de cabelo, dificuldade de dormir, intestino preso, acordar de madrugada, né, eu sei que eles acontecem com pessoas que praticam dietas com muito baixo carboidrato. Tá? Então, assim, muitas vezes a gente pensa que pelo fato de o carboidrato não ser um nutriente essencial, né, a gente não precisa comer carboidrato para ficar vivo. Né? Isso é fato. Né? Não quer dizer que a gente possa simplesmente se livrar deles. Tá? O estilo de vida que eu sigo, né, o estilo de vida paleo, né, estilo de vida primal, né, ele não fala sobre não comer carboidratos. Né? É sobre você comer um volume de carboidratos tal que seja adequado ao seu bem-estar. Né? Esse bem-estar ele varia de pessoa para pessoa. Né? Varia com o seu sexo, varia com o seu peso, com a sua idade, com o seu estilo de vida. Varia com 1 milhão de coisas. Então não é só chegar e falar assim, não, para de comer todo o carboidrato que vai dar tudo certo para você. Na média, isso não vai funcionar. Pode até ter pessoas que vivem a vida inteira comendo só carne e ovo. Né? Eu já passei temporadas comendo só carne e ovo. Para mim, funcionou, apesar de não ser agradável. Eu não gosto de comer só carne e ovo, eu gosto de comer planta também. Né? Mas, em termos de saúde, para mim funcionou. Pode ser que para algumas pessoas não funcione. Né? Vai ter gente que se comer carboidrato de menos, né, o cara pode passar mal mesmo. Né? E os motivos para isso não são muito elucidados ainda não está muito claro, mas parece ter muito a ver com a nossa microbiota intestinal. A gente tem que lembrar que nós temos mais bactérias no corpo do que nossas próprias células. Né? E o nosso intestino é o principal lugar onde elas vivem. E essas bactérias adoram comer fibra, né? Que é vegetal. Então, se você não come fibras, né, dependendo da população bacteriana que você tem, você pode vir a ter problemas sim. Tá? O que eu te recomendo então? Se você está vendo que não está dando certo, né, primeiramente avalie que tanto de carboidrato você está comendo. Se não está dando certo, se está doendo, se está com o intestino ruim, se você não consegue dormir, se seu cabelo está caindo, tem que tomar alguma providência. Né? Você tem que escutar o seu corpo. Se ele está te falando que não está bom, acredita nele. Né? Não está bom, tem que mudar o que você está fazendo. Vamos lá, mais uma pergunta. Na verdade, são 2 perguntas. Né? A batata Yacon é benéfica no controle da insulina? E se o consumo de batata Yacon com whey no pós-treino, depois do jejum, pode ser benéfico para a hipertrofia? Olha só, a batata Yacon é um alimento muito gostoso para comer de conversa, né? Uma batata gostosa de comer, dá para comer até crua, ela é bem adocicada. Ela é consumida por populações aqui da América do Sul, né? Historicamente, né? Os índios lá do Peru, da Bolívia, já consumiam Yacon antes do Colombo chegar na América. O Yacon ele tem propriedades que são hipoglicemiantes, né? Ajuda no controle da glicemia, mas de todos os estudos que eu vi, olhado no PubMed, né? Que é o maior repositório de artigos científicos do mundo, né? Artigos científicos médicos, PubMed, tudo que eles testam de Yacon é sempre com extrato de Yacon, xarope de Yacon, Yacon concentrado. Não vi ninguém falar sobre consumir a planta in natura. Né? O eterno problema do fitoterápico. Né? As pessoas que gostam de usar fitoterápicos têm que lembrar que se o medicamento se ele não for muito bem produzido, né, o resultado pode não ser esperado. Por quê? Suponhamos aí que, sei lá, a cenoura tivesse algum efeito benéfico sobre uma doença qualquer. Tá? Não quero ficar dando exemplos específicos, não. Mas bem, as cenouras que foram usadas para fazer uma cápsula, enquanto elas estavam crescendo lá, elas não choveu, ou choveu demais, ou a terra estava ruim, né? E as cenouras que foram usadas para fazer outra cápsula cresceram nas condições perfeitas. Para mim, é claro que tomar uma cápsula ou tomar outra não vai ter o mesmo efeito. As plantas não eram iguais. Tá? É por isso que o fitoterápico é diferente de um remédio alopático. O alopático, o cara pegou uma substância, isolou, você tem certeza de quanto do princípio ativo existe em cada comprimido que você está tomando. Tá? Bem, voltando então para essa comparação entre o Yacon, a planta in natura, né, e os estudos que usaram xarope de Yacon, extrato de Yacon. Eu acredito que a planta in natura pode ter efeito sim, tá? Mas em termos de evidência, não tem como afirmar. Tá? Então, assim, o resumo é esse, né? Xarope de Yacon, extrato de Yacon para controle glicêmico ajuda. A planta Yacon pode ajudar ou não, não sei. Tá? Eu comeria só porque é gostoso. Né? Bem, consumo de Yacon com whey no pós-treino depois do jejum é bom para hipertrofia. Cara, essa é uma pergunta específica demais. Eu acho que
a chance de um estudo desse ser feito está muito pertinho de zero. Olha a quantidade de coisas que você tem que controlar, né? É consumir um vegetal específico, depois, juntamente com o whey, depois de treinar, sendo que você fez jejum antes. Difícil dizer, sabe? Realmente eu não tenho uma resposta para isso. O que eu tenho certeza? Você ingerir proteínas é importante para você ter construção muscular. É o bloco de construção básico. Agora, se isso aí combinado com o whey vai dar um efeito melhor, não sei dizer. Ainda, na verdade, uma outra parte dessa mesma pergunta, né? Mudando o foco, quais bebidas, sucos ou chás seriam interessantes para consumirmos no verão, mantendo o estado de jejum? Pessoal, a manutenção do jejum ela vem principalmente de você consumir poucas calorias, tá? Bem, qualquer chá, né, que não for adoçado, né, se você não colocou, sei lá, um açúcar, ou demerara, ou mascavo, ou o que quer que seja, se você não pôs isso dentro do chá, a priori qualquer chá pode ser consumido. Né? Chamate, cidreira, camomila, hortelã. Em relação a sucos, a coisa já fica um pouco mais nebulosa. Né? Suco de quê? Um suco de uva, por exemplo, o volume de carboidrato do suco de uva é bastante grande. Pode atrapalhar o seu jejum? Pode, ele vai te dar um pico de insulina. Um suco de limão tem açúcar natural do limão? Tem, mas é pouquinho. O limão é uma fruta naturalmente com pouco açúcar. Né? Tomar um suco de limão pode atrapalhar o seu jejum? A priori, eu acredito que não. A menos que você tome litros e litros de suco de limão puro. Que também não acho que seja prática da maioria das pessoas. Tá? Vamos lá. É possível ganhar músculos ou definição com jejum intermitente, musculação, que eu faço em casa, mantendo a dieta low carb? Cara, eu diria que é possível sim, foi o que aconteceu comigo. Né? Eu sou ectomorfo, eu sou naturalmente magro, né? Tenho membros, braços e pernas finos. Né? Ainda assim, eu consegui ganhar um pouquinho de músculo. Né? Se você acompanha as minhas fotos lá no blog, você vai ver. Eu ganhei um pouquinho de músculo. É claro que eu não fiquei um cara enorme, até porque eu não trabalhei para isso. Né? Eu nunca malhei com pesos, eu nunca tomei suplementação, né? Uma série de coisas. Nunca usei esteroide, óbvio, mas já está fugindo aí do assunto dieta. Mas é possível ganhar músculo? É possível sim. Tá? Nos meus primeiros 6 meses de dieta paleo, eu não fazia jejum. A partir dos 6º, 7º mês eu comecei a fazer jejum, malhando junto, né, mantendo low carb, cheguei a fazer cetogênica durante algum tempo, ganhei músculos. Então é possível? É. Agora, se você está querendo ficar grandão, ficar grande fazendo isso, eu acho pouco provável. Tá? Eu acho pouco provável. Você precisa de um trabalho mais focado. Né? Acho que a dieta, para você ganhar massa de verdade, ganhar definição e tudo mais, ela tem que ser bem desenhada. Né? Acho que para a gente ter resultado específico, você tem que ter medidas específicas. Vamos lá. Caldo de ossos, né? Café com manteiga ou óleo de coco atrapalha o jejum intermitente? A gente acaba caindo um pouco na pergunta anterior do suco. Né? Se você pega, por exemplo, um dos papas do jejum intermitente, aí, né, que é o Ori Hofmeckler, que criou a dieta do guerreiro, o Ori ele fala sobre você consumir até 5% das suas calorias diárias, né, sem quebrar o jejum. Não sei se estamos supondo aí um homem que consuma 2.000 calorias por dia, teoricamente, né, dentro do conceito lá da dieta do guerreiro, que são jejuns de 24 horas, dentro dessas 24 horas sem comer, o cara poderia comer até 5% de 2.000, que vai dar 40 calorias. Isso? 10%, 400 calorias. Né? É bastante coisa, principalmente se você comer plantas. Né? Se bem, apesar de que na prática o Ori ele fala sobre você comer esses 5%, eu estou fazendo conta errada. Se 2.000 são 100%, então 10% seriam 200, então 100 calorias. Né? 100 calorias. Bem, o Ori ele sugere que você coma essas calorias, se você for comer, né? Se você optar por isso, comer essas calorias sob forma de mais proteína e gordura. Então pensa aí, 100 calorias em gordura, se estiver pensando em gordura pura, por exemplo, vai dar mais ou menos uma colher de sopa de azeite de oliva. Né? Se você é adepto de comer gordura pura, eu particularmente não gosto. Né? Mas uma colherinha dessa de azeite aí já vai conseguir segurar bastante a fome. Tá? Vamos lá.
Olá, Ailton, gostaria de saber se há alguma evidência científica do uso de BCAA antes do treino para musculação feita em jejum, para aumento de massa muscular e perda de gordura. Faço jejum diário de 16/8 e academia 6 vezes por semana. Ganhei 5 quilos em 4 meses, porém gostaria de diminuir o ganho concomitante de gordura. BCAA pode ajudar? Olha só, cara, assim, o BCAA é um suplemento muito usado, está sendo muito estudado, né? E em estudos, né, já se mostrou que ele tem diversos benefícios. Eu até anotei alguns aqui. Manutenção de glicemia, melhora do sistema imune, redução de dano muscular, aceleração de taxa de recuperação muscular, aumento de atividade de hipertrofia, né, e por aí vai. Isso tudo que eu citei é porque tem estudo para isso. Cada estudo tem sua particularidade. Eu não vou conseguir te dizer de bate-pronto assim se a quantidade de condições que você colocou, né? Musculação em jejum, tomar o BCA antes do treino, tem uma série de si aí, né? Realmente a resposta rápida para isso eu não tenho. Bem, dito isso, o BCA pode ajudar no ganho de massa? Pode. Qual que é a dose para você tomar? Cara, você vai ter que ler um pouco mais, né? E fazer cálculo de dose para você. Né? Cada um desses estudos que eu citei, todos eles são evidenciados, cada um deles usou uma dose diferente. Tá? O que eu te sugiro? Eu vou até deixar um link aqui. Né? Tem um cara que eu sigo, que é o Caio Botura. Né? O Caio Botura ele é fisiculturista natural, né? Ou seja, ele não usa esteroides. Né? Além disso, ele é formado em Strength and Conditioning, que é uma espécie de... como se fosse educação física voltada para musculação. Tá? O trabalho desse cara é fenomenal. Né? O trabalho do Caio é fenomenal. E ele já escreveu alguns livros, né, sobre treino, sobre dieta, e ele lançou recentemente um livro dele sobre suplementação. Tá? Dentro do livro de suplementação, eu já li o livro, é muito bacana mesmo, ele fala sobre todos os suplementos mais comuns. Né? E o BCA está lá listado. Tá? Então eu vou deixar o link aqui, dá uma conferida no livro de suplementos do Caio. Tá? Pode ser de grande ajuda para você. Vamos lá. Olá, Ailton, aqui é o Ricardo de Portugal. Será que poderia falar um pouco sobre LDN, baixas doses de naltrexona? Parece que é uma solução para muitas doenças do nosso século. Um abraço, continue o seu bom trabalho. Obrigado, Ricardo. Olha só, cara, até a sua mensagem aqui, eu nunca tinha ouvido falar de LDN, né, de dose baixa de naltrexona. Né, a sigla LDN é Low Dose Naltrexone. Né? Eu nunca tinha ouvido falar desse medicamento. Pelo que eu corri para ler agora, né, para me atualizar sobre a coisa, eu vi que a naltrexona é usada como modulador do sistema imune, tá? E já vou ser direto, né? O assunto foge completamente da minha área, tá? Isso não está ligado com dieta diretamente. Né? As modulações de sistema imune por dieta, né, eu até conseguiria te falar um pouco, que a gente sabe que está extremamente ligado com a saúde da sua microbiota intestinal, é o que os estudos têm mostrado cada vez mais. Um intestino ruim implica quase que automaticamente um sistema imune ruim. Tá? Bem, sobre a naltrexona, só para não te deixar sem resposta nenhuma, eu dei uma pesquisada no PubMed e vi que tem um monte de artigo publicado e um monte de artigo recente. Né? Alguns com resultados mistos, né? Funciona ou não funciona, e alguns com resultados muito bons. Né? O uso de naltrexona para ajudar pessoas com esclerose múltipla, por exemplo. Tem bastante artigo sobre isso. Tá? Bem, eu diria que é uma substância promissora. Tá? Eu não vou opinar sobre se você deve usar ou não, isso aí só um médico vai conseguir te falar mesmo. Tá? Mas o que eu posso falar com certeza é que o assunto está quente, está sendo estudado. Tá? Eu torço para que seja uma substância que possa ajudar pessoas. Tá bom? Tem muita gente com doença autoimune por aí. Embora eu ache que muitas das pessoas que têm doença autoimune conseguiriam melhoras boas, ou talvez remissão, né, da doença, se elas melhorassem a dieta. Tá? Mas eu não gosto de ficar batendo nessa tecla não, senão fico chato. Vamos lá. Olá, Ailton. Primeiramente, parabéns pelo trabalho incrível. Valeu. Quase tão bom quanto os seus torresmos. Valeu mais ainda, cara. Quem quiser comprar torresmo, galera, os torresmos estão sempre à venda. Eu vou deixar o link aí também. Gostaria de a sua opinião sobre algumas dúvidas. Sei da importância dos peixes, mas tenho dificuldade em consegui-los. Moro no interior de Santa Catarina. Já vi pessoas falando de atum e sardinha em lata. Estes não contêm a quantidade de conservantes e outras substâncias que fariam mais mal que bem? Você acha que dá para confiar nos ingredientes escritos nos rótulos?
Quanto ao salmão, já vi muitos relatos que o salmão em cativeiro, que seria o que existe no Brasil hoje, por comer ração, não tem muito ômega 3. Leva corantes, toma pancada de antibióticos. Se for isso mesmo, você não acha que faz mais mal que bem? Peixes à parte, comecei o estilo paleo há 3 meses e me sinto ótimo. Perdi 3 dos 7 quilos que pretendo. E só não é melhor por minha culpa. Bebo muito. Só para poder tranquilizar mais, quais exames você recomendaria ou quais faz normalmente? Vamos lá, cara. Tem muita pergunta aqui. Vamos uma coisa de cada vez. Olha só, em relação ao atum em lata e da sardinha em lata, eu acredito que é tudo uma questão de custo-benefício. Tá? Só antes da gente entrar nessa seara, eu gosto de apontar muito para a questão que muitas vezes a gente não deve, ou não pode, ou não deve se fixar em querer comer só o que é saudável, tá? Só o que está 100% aprovado, só o que a polícia paleo fala que é bom, né? Porque o mundo não funciona desse jeito, né? Infelizmente o mundo não funciona desse jeito. Tá? Então é o seguinte, cara, muitas pessoas me criticam, inclusive, falam assim, eu não como trigo, eu não como milho, né? O cara fala, não, mas você fica comendo esse monte de verduras aí, esse monte de verduras que você come está lotado de agrotóxico. Cara, infelizmente está mesmo, né? Você pega lá pimentão, morango, alguns vegetais, a gente sabe que eles são lotados de agrotóxico. Tem 2 pontos aí, né? O ponto número 1 é, você acha de verdade que a soja que foi feito, o seu óleo de soja, ou que o trigo que foi feito o seu macarrão também não tem agrotóxico? Provavelmente eles têm também. Então esse é um argumento um pouco ruim, né? E aí depois vem o outro time, fala, não, mas você tem que comer tudo orgânico, você tem que comer o boi criado com pasto, você tem que comer o salmão selvagem. No mundo perfeito, isso é muito bacana. Tá? Eu adoraria comer tudo orgânico, comer só o boi criado livre, leve e solto nos pastos verdejantes, e comer só o franguinho caipira. A questão toda é que eu não tenho dinheiro para isso. Tá? Essas coisas são caras, são muito caras. Né? Você imagina, a carne do boi criado com soja e milho já é cara, né? Que dirá, né, a carne do boi criado só com matinho, só com graminha mesmo. Tá? Isso não quer dizer que dieta paleo, low carb seja mais cara do que dieta convencional. Não é isso, porque na prática a gente deixa de gastar dinheiro com várias outras coisas. Tá? Mas que carne é um produto caro é um fato inegável. Agora vamos lá. O atum criado em cativeiro vai fazer mais mal do que bem? Sinceramente eu duvido. Tá? Ele tem um antibiótico sim, ele come ração sim, né? Mas daí a ele fazer mais mal do que bem, eu duvido. Eu não tenho evidência nenhuma, tá? Isso é achismo mesmo, é achismo da minha parte. Mas, e principalmente se você comparar, falar assim, poxa, esse salmão criado em cativeiro faz mais mal do que aquele pacote de macarrão. Sinto muito, né, cara? Não é bem por aí, tá? Então, assim, no seu caso, eu ficaria tranquilo quanto a isso, nesse quesito. Eu não acho que vai fazer mais mal do que bem. É melhor comer o salmão selvagem da Alasca? Óbvio que é. Assim que eu ganhar na Mega Sena, eu vou comer só isso. Né? Até eu ganhar na Mega Sena, infelizmente, não dá. Tá ok? Então não fica levando tanto a ferro e fogo assim não. Porque eu falei lá no início, né, no início da resposta para a sua pergunta, sobre a fixação por comer só o que é saudável, né, no extremo, isso passa a ser distúrbio alimentar, né? A gente chama de ortorexia. O cara que se não tem o saudável para ele comer, né, ele não come nada. Tá? Beleza, uma coisa é jejum intermitente. Várias vezes eu já fui numa festa e por não ter nada que eu não coma, eu não comi nada. Isso é uma coisa. Outra coisa é, poxa, eu estou em viagem. Fui mandado para um lugar onde não tem nada que eu coma. Eu vou ficar 1 dia, 2, 3, 4, 5 sem comer nada. Não faz sentido. Você pode procurar alternativas que não são as melhores, mas que cabem dentro da sua dieta. Tá? Por exemplo, normalmente eu não como presunto. Tá? Agora, deu 1 dia, bateu a fome, eu tô afim de comer, eu não quero fazer jejum naquele dia, tô na rua. Eu entro na lanchonete e como um enroladinho de presunto com queijo, como uma fatia de queijo, fatia de presunto. Eu não vou morrer por isso. Eu sei que presunto não é comida de verdade, mas eu não vou morrer por isso. A gente não tem que, se você quiser ser paleo estrito, você pode, mas não tem ninguém para te obrigar. A polícia paleo não tem poder sobre a sua vida. Vamos lá. Você perguntou ainda sobre os exames, né? Quais exames fazer? Quem vai conseguir te dizer quais exames você deve fazer é o seu médico. Como eu já falei, eu não sou médico. Os exames que eu costumo fazer, tá? Eu faço colesterol total e frações, faço triglicérides, faço enzima hepática, ácido úrico, proteína C reativa, creatinina, hormônio sexual,
Dosagem de vitaminas. O que mais? Tireoide, acho que falei, né? Então, é isso. São os principais. Né? Se algum desses estiver dando problemas, né, você vai perceber. Tá? E só relembrando, né, problemas em termos de colesterol tem que ser vistos à luz de uma medicina mais moderna que não quer só tomar seu dinheiro com estatina. Né? Então, se o seu colesterol está alto, antes de entrar em pânico, leia. Né? Leia, tem muito artigo no blog falando sobre isso. Vamos lá, mais uma perguntinha. Eu e meu marido passamos ao estilo de vida low carb em março de 2016. Ele tem hipotireoidismo e continua com triglicéridos de 138 e HDL muito baixo, 43. Você sabe o que podemos fazer para melhorar isso? Grata. Olha só, a menos que o seu marido tenha alguma alteração, um distúrbio no mecanismo de produção de triglicérides, né, se você está em low carb há tanto tempo, esse triglicérides acho que já deveria ter caído. Né? Eu, que não tenho esse tipo de dislipidemia, né? As minhas gorduras sanguíneas, eu não tenho uma doença que as afeta, o meu triglicérides caiu 70% em 2 meses. Tá? Então, acho que assim, se o seu marido, se ele está praticando low carb direito, né? Comendo pouco carboidrato mesmo, e o triglicérides dele continua alto, eu suspeitaria, e de novo, não sou médico, você tem que conversar com o médico, mas eu suspeitaria de que ele deve ter algum distúrbio na produção de triglicérides. Tá? Uma outra possibilidade, né, que aí você não deixou claro, é o seguinte: ele está perdendo peso, porque quando a gente está perdendo peso dentro de um contexto low carb, é natural que os triglicérides subam. Tá? Porque a gordura que estava estocada na pança, né, nos pneuzinhos, ela não some. Ela tem que ser mobilizada, ela vai sair do pneuzinho, cair na corrente sanguínea para ser utilizado como fonte de energia. E aí, nesse momento, se você faz um exame de triglicérides dentro desse contexto, a probabilidade do seu triglicérides estar alto é alta. Tá? Então, verifica isso. Se ele está perdendo peso e o triglicérides está alto, pode não ter problema nenhum. Tá? Agora, se ele não está perdendo peso, se ele já perdeu o peso todo que ele queria e o triglicérides continua alto dentro de um contexto low carb, é bom dar uma olhada. Né? Só relembrando, para o nosso fígado, quando conseguir produzir triglicérides, ele precisa de glicose. Tá? Então, se você não está comendo carboidrato em excesso, não tem muito como formar esses triglicérides. Tá? Eles vão ser consumidos, vão sair da sua pança para ser usados como fonte de energia, né? E, hipoteticamente, você não vai produzi-los em excesso mais. Okay? A respeito do HDL, olha só, eu só conheço 2 formas de aumentar HDL. Tá? A primeira forma de aumentar HDL é comer mais gordura saturada. Tá? Mas isso aí provavelmente vai aumentar o seu LDL também. Então, se você tem medo de colesterol alto, né, como eu falei na resposta à pergunta anterior, leia. Tá? Mas ainda assim, mesmo se você lendo, você continua com medo, então talvez esse não seja um bom caminho. Então tá, eu quero aumentar o meu HDL, mas eu não quero comer gordura saturada. Eu gosto mais de comer azeite de oliva e peixe. Beleza, são gorduras super saudáveis. Você vai ter que fazer exercício físico. Tá? Exercício físico sabidamente eleva o nível de HDL. Agora, qual tipo de exercício físico? Bem, exercícios físicos de alta intensidade são melhores. Agora, você consegue fazê-los? Você tem joelhos bons, você tem ombros bons, o seu peso já te permite fazer exercício de alto impacto? Né? Não vai sair fazendo exercício na doida também. Para isso você precisa de um educador físico te avaliando. E, obviamente, eu não sou educador físico também, assim como não sou médico. Tá? Bem, só um último ponto. Lembra que o importante dentro do contexto low carb, né, dos médicos que praticam low carb, que prescrevem low carb, avalia-se uma proporção entre triglicérides e HDL. Então, olhar só um e só outro não pode querer não dizer muita coisa. Tá? Dentro do Paleo Diário tem um link, eu vou deixar o link aqui também, para você acessar um calculador de risco que eu fiz, que é baseado em artigos, né, artigos respaldados. Nesse calculador, você entra com o seu colesterol total, com o seu triglicérides, com o seu HDL, e ele te fala o seu risco, né, o seu risco cardiovascular. Isso. Tá bom? Dá uma conferida lá então. Bem, vamos lá, mais uma perguntinha. Olá, comecei há 3 semanas a dieta tentando seguir o protocolo low carb. A única diferença é que tomo café à prova de balas no café da manhã. De início perdi 1,2 kg e alguns centímetros, mas depois comecei a engordar e a fita métrica nem se mexe mais.
Eu corro 3 vezes por semana e faço treino funcional também 3 vezes por semana. Não como trigo nem outras farinhas e como bem pouco laticínio por causa da minha sensibilidade à caseína. Enfim, estou frustrada e não sei o que está me acontecendo. A dieta realmente me deixa sem fome e tenho certeza de que estou comendo menos. Obrigado. Bem, olha só, vamos por partes. Primeiramente, 3 semanas é um tempo muito curtinho para você falar que estacionou. Né? Tem gente que fica em platô 1,5 mês, 2. Tá? Então, assim, não tenha tanta pressa em julgar a si mesma no seu desempenho. Né? Essa é uma coisa. Lembrando que as primeiras 1,5 semana, 2, a gente perde peso muito rápido mesmo. Né? A maior parte desse peso é água, a gente já sabe disso. Mas isso às vezes causa uma falsa impressão. Se você acha que vai continuar perdendo 1 quilo por semana pro resto da vida. Não é assim que funciona. Tá? Esse é um ponto. Bem, o outro ponto, o que você falou? Você comentou aqui, ó. Você começou a engordar e a fita métrica não se mexe mais. Como é que você está medindo esse engordar? Você está ganhando peso? Tem que lembrar que peso não é gordura. Ou não necessariamente é gordura. Se você está se você está treinando direito, treino funcional, você não especificou a sua intensidade de treino. Tá? Se você está fazendo treino funcional, você comentou aqui que está correndo, não falou também que tipo de corrida, se é corrida de longa distância, se é sprint. Será que esse peso que você está ganhando, será que ele não é de músculo? É sabido que quando os novatos, alguém que nunca fez musculação, o cara começa a fazer musculação, o ganho dele é muito rápido também. O corpo reage muito bem. Principalmente se você está tendo uma dieta boa, você ganha músculo muito rápido. Então, antes de achar que você está ganhando gordura, avalia. Profissional de educação física, novamente, ou nutricionista, pegar suas medidas, faz exame com adipômetro, mede suas dobras, tá? Veja se você está ganhando gordura mesmo, ou se você está ganhando músculo. Tá? Talvez a sua preocupação não proceda, tá ok? Principalmente porque você fala que a dieta te deixa sem fome e você tem certeza que está comendo menos. Tá? Só lembrando, né, embora a qualidade das calorias importe para a gente perder peso, né, então comer 100 calorias de carne e 100 calorias de açúcar não tem o mesmo efeito no nosso corpo, ainda assim as calorias importam também. Tá? Então quando você fala, eu tenho certeza que estou comendo menos, avalie a sua certeza. Você está falando isso baseado em quê? Você pesa o seu prato todo dia, você come a mesma coisa sempre e diminui a quantidade? Ou você está usando um aplicativo desses tipo MyFitnessPal ou Fat Secret, que você faz o registro de tudo que você comeu e ele te fala quantas calorias e quanto de nutriente. Tá? Porque os nossos olhos nos enganam, tá? A gente acredita no que a gente quer acreditar. Tá? Dá uma verificada nisso também. Vamos lá. Olá, Ailton. Gostaria de saber se aquela grossa camada de gordura que fica na parte de cima do caldo de ossos pode ser consumida. Cara, pode. Se você gosta de comer gordura, vai em frente. Eu não sou muito de fazer caldo de ossos, não. Mas sempre que eu faço alguma carne cozida, por exemplo, eu espero ela esfriar, a gordura sobe toda, eu recolho aquela gordura para fazer ovo frito, por exemplo. Fica muito gostoso, é muito saudável e tudo mais. Então, não vejo problema nenhum. Vamos lá, mais uma perguntinha. Ao sair de um jejum de 24 horas e consumir mais ou menos 50 gramas de carboidratos, eu saio da cetose? Meu corpo vai chegar a estocar glicose e passar a ser o principal combustível, sendo que sou fisicamente forte e ativo com treino pesado? E a cetose vale a pena em conjunto com treino intenso? Tem muitas perguntas aqui. Vamos lá. Depois de um jejum de 24 horas, você está começando a entrar em cetose. A cetose é um processo que ela exige, que fisiologicamente ela exige que o seu estoque de glicogênio, que é do carboidrato estocado nos seus músculos, no seu fígado, a cetose exige que o carboidrato acabe antes dela se instalar. Tá? Então eu acho pouco provável que com 24 horas de jejum, você já esteja entrando em cetose. Talvez você pode até estar entrando, mas ela está começando. Tá? De qualquer maneira, se você comer 50 gramas de carboidrato, você vai sair de qualquer cetose. Tá? A regra é que para você se manter em cetose, você tem que comer menos de 20 gramas de carboidrato por dia. Tá? Então, mesmo o cara que tem cetose profunda, manda lá 50 gramas de carboidrato, provavelmente ele vai sair da cetose sim. Tá? Vamos lá. Meu corpo vai chegar a estocar glicose e passar a ser o principal combustível, sendo que sou fisicamente forte e ativo. Eu estou entendendo que, na verdade, você queria dizer chegar a estocar gordura. Tá? Só relembrando como é que a coisa funciona. Quando a gente come carboidrato, tem um pico de insulina. Essa insulina ela vai tentar colocar esse carboidrato dentro das células musculares, para que sejam queimadas como fonte de energia ou transformadas em glicogênio.
e se esse estoque estiver cheio, elas vão ser estocadas sob forma de gordura. Então a gente tem um estoque de carboidrato sob forma de glicogênio que é finito, né? Um homem adulto tem mais ou menos 800 gramas de glicogênio no corpo, e a gente tem um estoque de gordura que é virtualmente infinito. Uma pessoa consegue ficar tão gorda quanto ela queira, entre aspas, né? O cara consegue engordar literalmente até morrer. Tá? Bem, no seu caso, eu acredito que se você é um cara que está fisicamente forte, treina pesado, está fisicamente ativo, a probabilidade de você estocar gordura, né, depois de comer esses 50 gramas de carboidrato aí, é muito baixa, cara. A sua massa muscular vai estar exaurida de glicogênio. Quando você começa a glicose aí, esse carboidrato, provavelmente ele vai ser colocado para dentro do músculo, né, e vai ser estocado como glicogênio. Eu não teria medo não, tá? Você falou que você faz treino pesado. Outra coisa, a cetose vale a pena em conjunto com o treino intenso? Essa questão ela é capciosa, tá? Por quê? O treino intenso ele pressupõe, né, que você tem glicogênio nos seus músculos, tá? Para fazer queima rápida, né? Hipoteticamente, se você está em cetose, você não tem glicogênio estocado ou tem muito pouco glicogênio estocado. Tá? Então, teoricamente, o seu rendimento deveria cair. Por outro lado, eu sei de pelo menos um estudo de atletas que são ginastas de elite. Gente que ou seja, você sabe, os caras que vão para a Olimpíada. Ginasta, ele precisa de glicogênio, teoricamente, né? Ele precisa ter explosão. E esses caras colocaram em dieta cetogênica, não tiveram perda de desempenho. Tá? Então, assim, combinar cetose com treino intenso, eu não vou te dizer que vale a pena, não. O que eu posso dizer é que tem 1 ou 2 estudos que dão suporte a isso. Tá? Se vai valer a pena para você, quem tem que responder é você. Tá? Como eu já falei algumas vezes nesse programa de hoje, falo de novo, você tem que escutar o seu corpo. Né? Se o seu desempenho não ficar bom em cetose, cara, porque talvez não seja para você. Né? É possível também que a sua dieta cetogênica não esteja bem feita, é possível. Mas é possível que para você isso não funcione. Tá, ok? Vamos lá. Por que você não vende mais macadâmia? Eu vendia macadâmia antigamente. Cara, eu não vendo simplesmente porque o preço não tá proibitivo. Né? O preço da macadâmia no produtor ficou alto demais. Não vale a pena comprar para revender. É uma pena, eu adoro macadâmia. Praticamente eu vendia para poder sustentar o meu vício em macadâmias. Né? Mas agora não dá mais para comprar. Agora eu só compro para consumo próprio. Não dá para ficar vendendo. Vamos lá. Olá, Ailton. Fiquei com uma dúvida no texto. No texto, o Dr. Jason Fung, que é o texto Jejum e Massa Magra, que está lá no blog, o Jason Fung faz a seguinte afirmação que eu reproduzo a seguir. Ganho e perda de músculos são majoritariamente funções do exercício. Você não consegue ganhar músculos comendo. A indústria de suplemento, é claro, tentam te convencer do contrário. Coma creatina ou shakes de proteína ou qualquer poção mágica, e você vai construir músculos. Isso é estúpido. Só há um jeito bom de construir músculos: exercício. Então, se você está preocupado com perda de músculos, exercite-se. Não é nada complicado. Apenas não confunda as duas coisas, dieta e exercício. Não se preocupe sobre o que a sua dieta ou falta de dieta, né, o jejum, está fazendo com seus músculos. Exercícios constroem músculos, ok? Claro? Fiquei confuso. Essa é a pergunta da pessoa ainda, tá? Fiquei confuso, pois ao ler o livro do Andy Morgan, que é o Fique Sarado, né, que é um dos métodos para perda de gordura e ganho de massa magra que estão à venda aqui no blog. Fiquei confuso, pois ao ler o livro do Andy Morgan, entendi que o balanço entre proteína, gordura e carboidrato e os exercícios físicos leva à construção de massa magra. No livro, o Andy afirma até que no cut, a perda de gordura deveria ser mais lenta, com o intuito de perdermos menos massa magra. Afinal, fica a dúvida, que não sei se é fácil de responder. Ganhar massa magra depende do quê? Cara, é o famoso os dois estão certos, tá? Você ganhar massa magra é uma combinação de coisas, né? Você pensa as proteínas, os aminoácidos que você come são como tijolos. E o exercício é o pedreiro. Sem tijolo, você não faz parede. Né? Sem pedreiro, você não faz parede também não. Então você tem que comer e tem que exercitar-se. Tá? O que é fato? Quando você está em jejum, você perde um pouco de massa magra. A questão toda é, o quanto de massa magra que a gente perde quando você está se exercitando é ridiculamente pequeno, principalmente se o seu jejum é curto.
Tá? O que a gente não pode cair é no medo que o conhecimento convencional tem de que, não, se você fizer exercício em jejum, você vai perder automaticamente massa magra. Não vai, não é assim. Ou pelo menos não é assim em volume significativo. Né? Um dos textos do Fung, eu acho que é esse mesmo, Jejum e Massa Magra. Você viu lá que eles mostram um gráfico de um estudo feito com pessoas em jejum durante um mês, sem fazer exercício. As pessoas perdiam 35 gramas de proteína por dia. É muito? É muito. Né? Ou não, talvez não seja muito. O fato é, os caras ficaram um mês em jejum, ou seja, sem comer nada e sem fazer exercício. Entendeu? Então, assim, não dá para julgar. Se você está fazendo exercício com um protocolo de jejum que não é absurdamente longo, a tendência dessa perda de massa magra vai a zero. Por quê? Quando você está em jejum, entra em ação o seu glucagon, que é para te dar mais glicose, entra em ação a adrenalina, que é para preparar o seu corpo para a caça, né? Lembrando que nós somos uma espécie de caçador-coletor, e entra em ação também picos de GH, para fazer com que o seu corpo preserve músculo ao invés de perder. Né? A analogia que o Jason Fung usa sempre, a analogia do sofá. Imagina que você tem que estocar madeira para passar o inverno. Aí você vai começar a cortar madeira e guardando madeira para estocar o inverno, para quando chegar o inverno. Aí quando o inverno chega, você pega o sofá da sala, quebra e põe fogo. Né? Não faz sentido. A madeira que você está estocando é a gordura que você tem. Né? O sofá da sala são seus músculos, é um tecido que é útil. Enquanto você tiver gordura e a sua queima de gordura não estiver inibida, e lembrando, ela é inibida pelo alto consumo de carboidrato, né? Se ela não estiver inibida, você vai sempre queimar gordura antes de músculo. Sempre. Ok? Então, a preocupação do Andy, né, ela tem fundamento se você colocar em perspectiva como que o Andy trabalha, como que o livro dele funciona. Se você lembrar bem, o método fixarado, né, que eu vou deixar o link aqui também, o fixarado ele não é um método low carb. Tá? Ele tem resultados fenomenais. Né? Vários alunos meus de coaching já usaram o fixarado com muito sucesso, mas ele não é low carb. Tá? O que o Andy faz? Ele alterna dias de muito carboidrato e dias de pouco carboidrato com jejum intermitente e malhação pesada. Tá? Então, na perspectiva dele, né, e ela é real, quando você perde gordura, você perde um pouco de massa magra também. A questão toda é, se você quer perder menos massa magra, você tem que malhar mais e melhorar a sua dieta. Tá, ok? Então, eu acho que assim, as coisas elas não são incompatíveis, não, tá? Não fica se preocupando tanto com isso, não. Se você tiver uma dieta bacana e mantiver exercício, sendo que você já está intercalado com jejum intermitente, você não vai perder massa magra. Né? Por exemplo, para quem me acompanhou, o experimento que eu fiz há mais ou menos 2 meses atrás, que eu fiquei um mês em jejum 120 por 48, né? Eu não comia nada de segunda a sexta e comia livre sábado e domingo. Eu perdi massa magra ali? Perdi. Tenho consciência plena de que eu perdi. Eu já sabia que eu ia perder. Primeiro, os jejuns foram bastante longos, né? Mas eu não estava fazendo exercício. Então, por exemplo, esse artigo que eu citei, que o Jason Fung cita, né, de pessoas em jejum absoluto durante 30 dias sem fazer exercício, elas perderam um pouco de massa magra. Né, 35 gramas por dia. No meu caso, foram jejuns menores, né, foram 4 jejuns de 5 dias seguidos, mas sem fazer exercício. Perdi massa magra também? Perdi. Tenho consciência plena disso. Tá? Quanto eu perdi? Não sei, não medi. Tá? Como eu não estava malhando, eu não consigo nem falar do meu desempenho. Beleza? Vamos lá, uma última pergunta, que meu tempo está se alongando já. Gostaria da sua opinião sobre o fato de recentemente muitas dietas têm indicado comer pipoca todo dia. O que suas pesquisas e conhecimento podem nos ajudar nessa dúvida? Cara, sinceramente, eu nunca vi dieta falando para comer pipoca. Tá? Dentro do contexto low carb, não faz sentido. Tá, ok? Pipoca é um carboidrato bastante simples, vai ser digerido rápido, ela tem um índice glicêmico alto e ela tem um volume de carboidrato alto. Então, é uma carga glicêmica alta, um índice glicêmico alto. Tá? Além do fato de ser um cereal. Tá? Então, se você pratica low carb, ela não entraria por ser um alimento de alto carboidrato. Se você pratica paleo, ela não entraria por ser de alto carboidrato e ser um cereal, uma coisa que está fugindo da dieta paleo. Tá? Por exemplo, alguém que pratique lá o método fixarado do Andy, né? Não é low carb, a gente sabe.
O cara pode adequar a pipoca dentro da dieta dele? Cara, eu não sou a polícia, né? Ninguém é a polícia, na verdade. Ninguém tem o direito de te fazer pressão. Se você acha que para bater o seu volume de carboidratos diários você tem que comer pipoca, ou tomar açaí com xarope, ou comer açúcar demerara, cara, a vida é sua. Né? Você tem que medir, são seus resultados, tanto estéticos quanto fisiológicos. Né? Por exemplo, todos os meus alunos que fizeram o fixarado, eu tentei direcioná-los no máximo para uma dieta paleo. Então, o cara tem que comer muito carboidrato no dia de treino, mas poxa, vamos tentar comer mel, batata doce, né, frutas, ao invés de ficar comendo macarrão. Entendeu? Por quê? Esteticamente, né, eu sei que funciona. Eu já vi os alunos do Andy. Os alunos dele comem macarrão, tomam cerveja e tudo mais e ficam sarados do mesmo jeito. Tá? Esteticamente está bacana. Fisiologicamente, não sei dizer. Eu acho que simplesmente dá para juntar o melhor dos dois mundos. Eu consigo, se eu quero ter uma dieta low carb, uma dieta high carb, se eu quero isso, eu consigo ter high carb dentro do contexto paleo. Para que eu vou fazer high carb fora do contexto paleo? Para mim não faz sentido. Tá? Então olha só, sobre comer pipoca na dieta. Se você está falando em low carb, não faz sentido. Se você está falando em paleo, não faz sentido. Mas lembre-se, ninguém manda em você. A dieta é sua. Você tem que ver o que funciona para você. Beleza? É isso que eu tinha para falar com vocês hoje, pessoal. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se você nunca praticou paleo, low carb, né, eu vou deixar mais um link aqui embaixo agora, que é um link para o conjunto de livros, né, que eu vendo. Né, eu chamo de Manual para a Jornada. Né, são livros que te ensinam como começar nesse mundo. Né. O que eu posso te dizer é que o caminho ele é suave, né, não vai ser um caminho sofrido, você não vai passar fome, né, e provavelmente, né, você vai se alimentar melhor e ter uma saúde muito melhor. Beleza? Então já tem mais um monte de perguntas separadas para o próximo programa. Eu vou deixar aqui também nessa própria página vai ter um link para você cadastrar a sua pergunta, né, se eu já não te respondi. Tá bom? Pode deixar que assim que possível eu faço mais um programa e respondo. Beleza? Grande abraço, moçada.